A lei da permissão. Essa é uma das leis que abre o mundo da prosperidade e de sucesso para você que quer de fato alguma coisa. Sem essa lei ativada, que é uma lei natural, então não importa se você faz pactos com Lúcifer, com Baal, com Lilith, com Karnak, com Paimon, com Mammon ou com outro. E isso na linha daimônica. E também não importa se você é filha do Oxum ou de qualquer Odu de riqueza. Eu fui fazer um ebó-ebori em determinada casa e havia uma ondofona de Oxum que primeiro perguntaram para mim se eu estava passando por algum problema de justiça, algum problema, etc. E por quê? Porque tinha gente ali, inclusive essa dofona, que estava ali na casa durante 30 anos e nunca tinha feito um ebó-ebori. E eu disse, não, eu não estou com problema na justiça, eu não estou com problema de saúde, eu não estou. Eu estou com dinheiro. E creio que preciso fazer um ebó-ebori. Então isso aí foi meio que um impacto para aquelas pessoas, porque a dofona disse que estava com a corda no pescoço e perguntou a mim como ganhar dinheiro. Então, assim, não importa a religião que você estiver participando, não importa se você dá oferta, se você dá dízimo, não importa se você é de algum orixá de riqueza, se você fez pacto, se você fez pacto com Lilith, ou se você fez pacto com qualquer entidade ou divindade, mas se você não ativou a lei da permissão, ela não vai acontecer para você. E está acontecendo agora, por exemplo, com a mãe Michele da Cigana, né? Aquela que tem um cemitério para as entidades. Muita gente falando que as coisas não estão acontecendo. E lá no grupo do Bruxo Malagueta reclamaram, né, que fizeram trabalho e pagaram caro e não estava dando resultado. E quando a mãe de santo, né, a mãe Michele, soube que não estava dando resultado, que esse povo estava falando, porque investiram dinheiro, então ela resolveu ameaçar, né, de processo, tanto o Bruxo Malagueta, que não tinha nada a ver com isso, quanto com os clientes, que não estavam conseguindo prosperar e por isso mesmo estavam aí denunciando essa pessoa. Existe alguma coisa que, quando a gente pactua com as pessoas, a gente precisa de que ela nos ajude a ajudá-la. Então, a gente, no meu caso, eu abro um grupo e dou mentoria, dou assistência para aquela pessoa pactuada, para que ela possa crescer. Mas o grande problema é que, mesmo dando mentoria, colocando vídeos para que essas pessoas vejam e mandando mensagens, elas não leem as mensagens, elas não assistem o vídeo, porque os vídeos são longos e elas vão lá e comentam: parabéns, mestre, vídeo lindo, mas não assistiram, não fazem perguntas, porque eu sei como é difícil essa passagem, né? Essa metamorfose de você que está em uma lagarta, né? Rastejando e precisa entrar no casulo e sofrer as dores dessa metamorfose
para se transformar numa borboleta e voar. Sabe, essas pessoas elas fazem os pactos, mas elas não querem passar pela dor das mudanças. Então, para elas é mais fácil fazer o pacto comigo, que não é oneroso, é simbólico o valor, e assistir os vídeos de Mãe Michele da Cigana, de Mestre Avinashi, de pessoas que estão ali naqueles podcasts que tem milhares de visualizações e etc. Mas elas não assistem um único vídeo do mestre com quem elas fizeram o pacto. Por quê? Porque são pessoas gregárias, são pessoas que elas não são seletivas, são pessoas que elas não têm lealdade. Porque um pacto, quando você faz um pacto, não é você fazendo um pacto e melhorando para você. Você precisa cumprir a sua parte. Então nós tivemos aqui alguns problemas em relação a pactos que eu vou falar como exemplo para que vocês vejam que não é o pacto em si que transforma a vida de, da pessoa, mas as virtudes que a pessoa tem de lealdade, né? Lealdade ao mestre, ou seja, assistir os vídeos do mestre, ouvir, tirar notas, fazer perguntas, entrar, não é, na mesma sintonia do mestre, dos deuses, né? Ter respeito para com o mestre, veneração para com os deuses a quem pactuar. Então, houve um pacto que o nome da pessoa pactuada, ela era uma radiestesista, e eu encontrei ela no grupo de bruxinhas. Então, essas pessoas, elas são muito perdidas. E ali no grupo das bruxinhas, eu encontrei essa pessoa que entrou em contato comigo e disse: eu falei com meu marido e eu estou passando por situações muito delicadas financeiras e eu gostaria de fazer o pacto com você. Ela fazia ali a radiestesia e aí o valor do nosso pacto é de R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo. E ela falou: o que eu tenho é R$ 125. Veja, se o pacto é de R$ 2.000, de R$ 1.500, e por quê? Porque tem uísque, porque tem incenso, porque tem vinho. Primeiro tem o jogo. Quando você vai fazer um pacto antes, a gente precisa jogar para saber se você tem a estrela da riqueza. E assim, o jogo de búzios, ele é muito sagaz para encontrar essas coisas. Então nós fazemos um jogo de búzios, o oráculo luciferiano. O jogo de búzios, ele vai ter 16 ou 2. A gente vai jogá-lo com 16 cauris ou 16 búzios, né, descascados pela natureza ou pelo homem. A gente vai colocar esses búziozinhos em uma peneira ou, no meu caso, numa toalha e geralmente com as cores de algum guia que foi realmente batizado, né? E a gente vai jogar naquela toalha com aquela cor. No meu caso, dado por Mãe Lourdes Oxum, Atzirilabê, Mãe Preta, ela me deu Xangô com Exu, Baru. Então, esse aqui é um guia que foi dado no meu Ebori, feito aí em 2023. Enquanto eu estou me preparando para fazer esse Ebori com o meu Babalorixá Pai Márcio, Deus sei. Então, eu uso na toalha a cor de um dos orixás meus, no caso, Exu. Eu tenho uma toalha linda preta e boto a cor de Exu, preta e vermelha,
porque eu tenho Exu, né? Mas também poderia usar as cores de Xangô, porque é um barulho. E aí a gente vai jogar, a gente tem os 16 caídas do jogo de Búzios, e essas 16 caídas vão dizer se o indivíduo tem abertura para caminho de prosperidade, riqueza, etc. Ok? Então os búzios caem, esses 16, pode cair um aberto, 15 fechado, dois abertos, 14 fechado, etc. Então, naquele jogo ali, não vai acontecer de pombagira, como os pais de santo falam, pombagira tá pedindo tal coisa, isso não rola. Não rola, porque quem fala no jogo de búzio são orixás. Não tem nenhum catiço, não tem seu tranca-rua, não tem nenhum Exu de Lodo falando ali. O que fala ali no jogo de búzios é o Exu Orixá. Tá? Então, se você for fazer um curso de búzios, você vai chegar nessa conclusão, nessa realidade de Exu Orixá. Tá? Então, primeiro, o Babalorixá, ele vai pegar, né, a gente que trabalha com o jogo de búzios, a sua data de nascimento. E a data de nascimento vai apresentar os robôs em que você nasceu. Então, por exemplo, se a conta que nós fizermos e confirmado com o jogo de búzios der em 1, então você é do Odu Ocaran. Esse Odu Ocaran significa que a sua vida realmente vai ser uma vida atribulada. Realmente existe ali cápse, manicômio, prisão, existe muita coisa, porque você pode ter sorte com os jogos, mas que vai ter muita ajuda de Exu, e possa ser também que não tenha, e que exatamente por vício e por jogos você caia nas malhas da lei. E esse é o primeiro Odu, que é o Caran. O segundo é Diokô, né, que é regido por Ibejis, enquanto o Caran é regido por Exu. O segundo é regido por Ibejis e é chamado Idioco. Para que você tenha crescimento, se você saiu mediocre, você precisa pensar em outra pessoa, porque são 2 burros abertos e 14 fechados. Então é muito interessante que quem faz numerologia cabalística, quem faz numerologia pitagoriana, entenda esse processo, sabe? O 2, se você nasceu no dia 11, se você nasceu no dia 2 ou 20 de qualquer mês, dentro da numerologia, significa claramente que você precisa pensar no outro para que você possa crescer. Então, o Odu Edioko, ele pensa no outro, em outra pessoa, né? Naquilo que seria a sua alma gêmea. Então, como é que Edioko, né, você quer fazer o pacto, vai prosperar? A gente vai perguntar se você tem alguém que você ama, mas que ama de verdade, a quem você poderia dar muito, poderia dar tudo. E aí teria que ser uma alma gêmea sua. E aí vem outro problema, porque as pessoas estão pensando, as pessoas viram em filmes, que alma gêmea tem a ver com outra pessoa do sexo diferente dela, né? E essa pessoa é alma gêmea sua. E não é verdade. A alma gêmea, ela é uma irmã que te protege, é um amigo que te ama. A alma gêmea é uma mãe que te defende, sabe? Aquela pessoa que se faltar na sua vida, você está perdido. Essa é tua alma gêmea. Isso aí está na obra de Brian Von Weiss, Muitas Vidas e Muitos Mestres, Só o Amor é Real, etc. Então você precisa ler isso para que você entenda essa questão de almas gêmeas que as pessoas querem simplificar na questão romântica. Então, essa pessoa prospera isso aí, né? Se ela tiver outra.
Mas há pessoas que nasceram em Etaogundá. E Etaogundá, ele é regido, enquanto o Caran é regido por Exu e Ibejis, e o Dioco é regido por Ibejis, que são irmãos gêmeos, nós teremos Etaogundá, que é Exu jovem, aliás, Ogum jovem. Daí tem o nome Etaogundá, né? É irmão de Exu, e nós teremos uma pessoa muito teimosa, muito buliçosa, muito difícil de se trabalhar, né? Essa pessoa ela precisa buscar para conseguir, veja, se Edioku duas pessoas, aqui nós temos três pessoas envolvidas no processo de enriquecimento, né? Além de você pensar em você, tem que pensar em uma pessoa, a alma gêmea em outra pessoa, né? E precisa aí praticar técnicas, não é porque Itaúna ele tem um amor por facas, por bala, por violência. Então, artes marciais vai poder, né, canalizar aquilo lá, sabe? Então, ou seja, você precisa canalizar a sua agressividade. E veja aí as dificuldades que nós teremos Itaúna para chegar lá. Itaúna ele vai ter essa dificuldade, né? Então nós teremos aí depois 4 búzios que caem abertos. Isso aí a gente pegando a data de nascimento da pessoa e que tem relação justamente, como eu falei, com o Nery do Logum. Então com 4 búzios abertos nós teremos a pequena riqueza, que é Irossum. Irossum, ela tem a regência da mãe Iemanjá e precisa cultuar Ogum. Mais do que isso, quem nasce em Irossum, ela é uma Ialorixá, se for mulher, Babalorixá, se for homem. Então, logo cedo, essas pessoas vão ter problemas, e problemas muito sérios em relação de ver vultos, de passar por síndrome de pânico, de paralisia do sono e etc. Porque essa pessoa precisa se dedicar, veja, se ele está Ogundá, é preciso dedicar-se a 3 pessoas, a Irossum, ela precisa se dedicar a 4 ou 40 pessoas, porque ela é uma mãe de santo. Então ela precisa buscar isso aí, ela precisa estar à frente de uma casa de umbanda, de candomblé, de quimbanda, alguma coisa aí à frente, né, trabalhando, incorporando. E quem nasce exatamente em Irossum, ela é isso, uma babalorixá. Então como é que você vai crescer? Só vai ter abertura de caminho de prosperidade para quem nasce em Irossum se essa pessoa tiver à frente, tiver na frente espiritual de, de muita gente, né? E aí depois nós teremos Oxê. Oxê é quando surge Oxum. E Oxum é, sim, a deusa da riqueza e da sedução. Então nós teremos uma pessoa em Oxé, pessoas que têm vontade, têm facilidade em amealhar dinheiro pela sua sedução, são as mulheres de Oxé, que têm a regência de Oxum, pela sua sedução, mas ela também ela vai ter um problema, né? Ela vai encontrar muita gente rica durante a vida. Como acontece aí, né, que pode até receber cuspida na cara e crescer, como é o caso de Jair Bolsonaro, que nasceu aí em Oxê. Mas tem aí esse outro lado, o lado da luxúria, né, de curtir luxo. Né? Vocês se lembram das motocicletas de Jair Bolsonaro, etc. e tal. Então nós temos essa pessoa se perdendo pela boca, como peixe, se perdendo aí pela ostentação, e nós temos aí em Oxé. Então Oxé tem abertura para a riqueza, mas aí pela sedução e o controle da língua, né? E o trabalho de sedução que ela precisa, a mulher precisa aprender a deixar de ser tão fácil. As mulheres de Oxé geralmente têm uma tendência para ser atraído por indivíduos canalhas. Então veja, necessitará de uma disciplina em relação à questão
da luxúria, do desejo sexual, etc e tal, para que a pessoa alcance o que ela quer, ela vai ter oportunidade. Então, a abertura, quando a gente pega a pequena riqueza em Ilofum, agora nós temos Oxê em Oxum e começa a questão da riqueza. Em 6 é que nós teremos aí o Bará. E em Obará, 6 búzios abertos, é a questão da riqueza. O Bará é a riqueza. E então, isso, com 6 búzios abertos, na hora que a gente faz a conta da pessoa, a gente já vê que ela tem estrela de riqueza. Então, é muito fácil para quem é honesto, que vai trabalhar com oráculo, vai ver isso. E aí nós teremos 7 búzios abertos e que, como eu estou gravando agora, não pode dizer o nome desse Odu, porque ele é aziago, azarento, sabe? E aí fazer um pacto de abertura de caminho, prosperidade, para uma pessoa que tem que a soma do seu dia, mês e ano em que nasceu dão 7, sabe, dá certo. Então, assim, é desonesto porque aquela pessoa não vai sair daquilo lá e tem muitos problemas para aquela pessoa. Ela vai batalhar muito, mas ela vai ter muito retrocesso na vida, né? E aí é muito interessante. Também pessoas que nasceram no dia 7, elas vão ter uma tendência muito para a coisa de ser muito única, de ser muito, e a gente vai conversar sobre isso, como a gente começou a falar da radiestesista. Ela vai estar, ela não gosta, ela não consegue se partilhar. Quem nasce no dia 7 tem esse problema. Além de ter uma tendência para as coisas bizarras, macabras, e a gente já vai entrar nisso na questão de uma das pactuadas. Então, sabe, essa pessoa, ela vai ter, né, dificuldades imensas assim. Então, nós já estamos vendo alguns udus que, ativando a lei da permissão, ela vai ter uma certa riqueza. É Hirossum, Oxê, pronto. Então aí vem esse outro Odu, e depois nós vamos para o Junile, que é a vaidade, que é tudo mais. Então os 8 burros abertos, o número 8 é o número da riqueza, é o número da materialidade. Aí nós vemos no Junile, por excelência, um número altamente materialista e com dificuldades. E aí vai ter dificuldades para crer ou apegar-se em Deus ou em alguma coisa. Nós também vamos conversar sobre pessoas que fizeram pacto aqui e era de Odionilê e da dificuldade de reger essa pessoa. E aí nós teremos Ossá. O do Ossá, que é o 9, porque todos eles têm um mito por trás, mas nós não vamos contar aqui nesse vídeo. 9 é Ossá e é a feitiçaria, as Iamis, né? Sabe? Que são as bruxas que regem, que na mitologia grega são as moiras, são aquelas que nem os deuses, elas tecem o destino dos homens e dos deuses, e os deuses não podem fazer nada, né? As moiras são. E aí nós temos, em 9, nós temos Iami e Axorangá, né? E o Ossá está relacionado com sangue. E aí é preciso mesmo, um ebó é bori, e a pessoa não pode se meter a feitiçaria, a bruxaria, a fazer essas coisas, porque ela nasceu em Ossá, né? E tem um karma muito grande em relação a isso. A pessoa pode enlouquecer mesmo, que ataca a cabeça, ataca o dedo. Ossá está relacionado ao sangue, né? E aí nós vamos chegar para o Odu Ofum. O Odu Ofum, são 10 búzios abertos, que tenha a regência de Oxalá, de Oxalufã, Oxalá Guiã, né? Vai ter uma abertura, sim, para a riqueza. O 9 é complicado, o 10 já não é. Vai ter uma abertura para ter riqueza, mas só vai alcançar essa riqueza quando descobrir-se espiritualmente. Então veja, cada um precisa ter uma lição. Já vamos dar um resumo da lição de cada.
Mas Oxum, o do Ofum, tudo que ele toca, né, cresce. Então, assim, quem nasce no do Ofum, regido por Oxalufã, Oxalaguian, né, ou os deuses funfuns, precisa andar muito de branco, precisa estar muito relacionado com a limpeza. E essa é a condição, né, para o pessoal alcançar também maturidade espiritual, e a partir daí a riqueza apegar-se àquela pessoa, a prosperidade apegar-se àquela pessoa. E nós temos depois o do 11, né, a regência do 11, que é justamente o do. Deixa eu ver como é que chama esse do. São 11 bulos abertos, eu vou ficar devendo para vocês o nome do. O Oarim. Pronto, o nome do é o Oarim. E nós temos 11 bulos abertos, e ali está plantado o medo, o susto, né? Naquele Odu ali. Aquele Odu é o nome, o Oarim quer dizer assustado, é virar a cabeça, loucura, sabe? Está relacionado com aquilo. Mas é um Odu que dá riqueza, sabe? Agora, da riqueza, a pessoa tem aquela condição, certo? E aí ela não está relacionada com nenhum orixá e nem procura ela como sozinha feita terra de cemitério. E aí nós teremos 11 dedos ou 11 anos para a pessoa ter de novo essa mesma oportunidade. Né? Então nós temos aqui 11. Aí depois nós teremos o 12, que é Aturá. E o Aturá, que é a regência de Xangô, ele precisa ter justiça. Ele precisa justiça, né? Aturá quer dizer, tem essa regência de Xangô, e aí a pessoa precisa ser muito justa com animais, com os mais velhos, com os mais frágeis, para alcançar a riqueza. Então você vê as condições. E aí nós teremos 13, que é o Tuporão, que é perda total. E aí é Nanã que vai reger, sabe? E os sacrifícios que são dados a Nanã são específicos para que você possa crescer. E aí precisa-se realmente de um doté, de um pai santo, um babalorixá. Então nós que somos luciferianos, sabe? Nós não podemos fazer isso aí. Aí o Toporão tem Nanã e é extremamente perigoso trabalhar com Nanã. E depois nós temos 14K, que é a violência. Né? E depois, e esse 14K, como nós tínhamos também ali já o Odu, o Odu Itaúndá, que é os 3 bulos abertos, nós temos 14 bulos abertos, é a agressividade, é a pessoa irascível, e é preciso tomar-se cuidado. Sabe? É preciso ter cuidado com isso. 14. E aí vem o Beogundá, que são os 15 bulos abertos, e nós teremos já o Ogum maduro, Ogum bom de guerra, Ogum maduro. Então nós temos aí um caminho todo relacionado, tanto em Itaúndá como em Obeundá, nós temos um caminho relacionado com artes marciais, com justiça, com policiais, né, com coisa relacionada à polícia, essas coisas. E por fim, nós vamos chegar a 16, que é a Láfia. Em Aláfia, nós temos aí os caminhos abertos, mas é preciso que se dê positivo. Então veja, existe sim uma relação, né? O Caram, impossível de abrir caminhos. Yoko tem que dividir com outra pessoa. 4, Hiroshima tem que dividir com 440, 3, Itaúndá tem que dividir, tem que deixar a violência de fora. E 4, como eu ia dizendo, tem Hiroshima. Então, Hiroshima tem que ser mãe de uma nação. Aí nós teremos 5, Oxé. E Oxé tem sedução e tem riqueza no caminho. E nós temos 6, Zobará, que é a própria riqueza. E nós temos 7, cujo nome não pode ser dito. Aí é difícil da pessoa chegar lá. E nós temos 8, em Oidum de Leão, da pessoa pode ter um crescimento exponencial financeiro. E nós temos Ossá,
em orçar, é muito trabalho, muita dureza, e é preciso ser muito bem trabalhado para que a pessoa chegue lá, 10 ou fum, né? É preciso ter os costumes, né? De limpeza, que são passados pelos orixás funfuns para a pessoa chegar onde quer. O Ari, o Ari pode alcançar, mas a cabeça vira, está dentro de um projeto e vira a cabeça. E nós temos aí 12, 13. Em 13 nós temos o Toporon, que é Nanã, então, sabe, é preciso cultos e coisas específicas para abrir caminho, etc. 14, Icá tem que deter a violência, o Beogundá também é a mesma coisa. E nós temos a 16, a Láfia, que vai abrir o caminho. Então veja aí, essa pessoa tem que ser levada em conta, além de que se essa pessoa nasceu no Udu de abertura de caminhos, é preciso se ver se a pessoa também está naquele período propício para alcançar as riquezas. Pois bem, a radiestesista que entrou em contato comigo e tinha R$ 123 para fazer o pacto, que no dia do pacto me matou na unha, né? Ela é uma pessoa que se dizia fria emocionalmente, e eu fiz por esse valor, e para que pudesse cobrir o valor, ficou dela fazer exatamente isso, né? Que é a abertura e prosperidade, como fosse um dízimo, 10% do que ela pudesse ganhar. Então foi feito o primeiro pacto e ela foi vendo, né, que estava crescendo, ela mandava o valor normal para o templo, mas depois, aí ela, como é de Ori, ela ou leva o golpe ou dá o golpe. E essa pessoa, depois ela falou, porque a gente começou a fazer uns livros que ela deveria divulgar, inclusive o livro leva o nome dela, mas é claro, eu registrei o meu nome, porque o Arim, ou ele da Gopo leva, e aí essa pessoa foi e pediu, né, para divulgar o livro, tudo que ela estava escrevendo, que escrevia no seu celular e precisava de um notebook cor-de-rosa. E a gente colocou, toda vez a gente atualizava, mas eu vi a pressão dela, ou seja, de alguma maneira essa pessoa ela queria tirar de mim, porque ela sabia que eu tinha alguma grana, e aí ela sempre queria tirar esse notebook de mim. Tanto é que ela parou de fazer a divulgação, né, aquela história. Antes estava muito no celular, a gente vai se virando, né? Porque também tem lan house, tem aquela coisa, não. E aí a gente nota. Além disso, além dela de fazer isso, ela era cantora e cantava muita coisa. A gente a viu cantando no coral, ela mandou o vídeo. E de repente, eu mandei uma canção, porque a gente tem canções devocionais relacionadas com os deuses, com Lúcifer, com Baal, são autorais, são lindas. Modéstia à parte, são lindas. Nós temos aí presença, eu vou deixar aqui para vocês o card, para vocês dar uma olhada aí. E todo mundo canta, qualquer pessoa. A música é tão bonita, tão fácil, as canções, que qualquer um canta. E ela resistiu. Nos 4 meses, ela fez um pacto vitalício. Nos 4 meses que ela ficou, particularmente no inverno, em que eu estava com problema sério de garganta, muita sensibilidade ao inverno, sabe? Eu não conseguia cantar e eu pedia para que ela cantasse. E aí ela, sabe? Ela cantava todo desafinado, não tinha nada a ver. Ela resistindo a cantar aquelas canções. Uma pessoa que eu encontrei no Instagram, com chapéuzinho do Zé Pilintra, ou seja, não tinha guia, como eu estou usando, não tinha nada, tudo que era comprado na feira, não tinha iniciação de nada.
e com os maracazinhos e aquela coisa, bababá, bababó, né? Cantando os pontos de Umbanda, de Umbanda, mais as canções com quem ela pactuou, que foi Baal, né? E havia um procedimento para fazer com Lúcifer, ela não cantava para nenhum dos dois. Então a gente vê a resistência da pessoa. E aí, nos pactos, ela pedia para que uma pessoa pudesse ajudar ela, o dinheiro de fora, então eu entrei, vamos fazer uma parceria. Ela tinha uma facilidade de vender enorme, então eu apresentei meu trabalho. O meu trabalho, eu vou trabalhar, e aí você vai vender o meu trabalho. Se for, por exemplo, R$ 500, 250 ela era dela, sem ela precisar fazer nada. Só o fato dela vender, ela já ganhava. E eu iria comprar o material, ia trabalhar, mas ela, então o dinheiro já entrava nas contas dela. Então ela conseguia vender com muita facilidade. E aí essa pessoa começou a ter dinheiro, ela que pensava em mudar de casa e agora já sabia que ia ter condições de reformar a casa, mas aí deu um tango no mango, porque ela começou a ver dinheiro e a inteligência dela era de português. O português, e um português que isso aí não é xenofobia, não, não, mas é piada de português. E ele disse que o português Joaquim, ele tinha uma galinha que botava ovos. Mas aí, para botar 2 ovos, ela tinha que comer 1 quilo de milho. E ele pegava aqueles ovos, vendia, ganhava muito dinheiro, mas ele fez as contas de quantos quilos de galinha, quantos quilos de milho ele tinha que dar à galinha, né? Eram 2, 3 quilos para ela dar 5, 6 ovos, que custavam, os ovos eram muito caros, né? Mas ele quis ter todo o lucro. Então ele foi e cortou o bico da galinha para ela não comer os ovos. E aí não teve ovos de galinha. De repente, essa pessoa virou a cabeça, veja, isso acontece porque essa pessoa é de 11, o Arim, e eu disse para ela como seria, eu mandei o mapa dela, que ela não leu, o mapa do dela, deixando bem claro que é medroso, é azarado, é viajante, muda facilmente a cabeça, e ela simplesmente de uma hora para outra mudou e quis aquilo ali para ela. Eu não queria mais partilhar. Não queria. Agora ela queria saber como é que eu fazia o meu trabalho, né? Ela tinha feito o pacto aqui, embora online. Hoje em dia não. Quando você quer fazer o pacto, você escreve de pulso, né? Eu vou fazer algumas. E você manda a carta, a coisa, agora vai ser escrita a pulso, né? A mão. Você vai fazer lá, você vai dar a sua gota de sangue, tudo. E você vai mandar para o templo essa carta. Essa carta vai ficar como um testemunho seu. Porque as pessoas pensam assim, não, é online, o selo está aqui comigo. Porque para crescer dentro do Pai de Santo, né, em Macumba, você tem que fazer assentamento lá. Para tirar aquilo ali da casa do Pai de Santo, é muito complicado. E o pacto tem essa facilidade, você fica com o selo em casa. Só que a partir de agora, a pessoa vai fazer o pacto, ok? Vai escrever e vai mandar para o templo. Pronto. Para essa pessoa entender. Porque assim, as pessoas elas acham que porque é online, não, sabe? Aconteceu, começou a crescer, elas não. Aí ela chegou e tem lá na Bíblia satânica que se você faz uma coisa com magia, você cresce. E depois você nega que era magia, então você vai levar pau. Foi o que ela disse. Ela disse, não. Primeiro, ela não sabe nem cobrar pelo trabalho dela. Era uma mixaria o trabalho dela. Foi ela me vendo trabalhar que ela começou a aprender a cobrar. Então ela viu dinheiro e aí arrumou essa briga, essa coisa, essa... E um pacto, né?
4 meses, imagina aí. E não cantou nenhuma música, como eu falei, não partilhou, não foi leal. Nos primeiros meses ela fez, mas aí a história dela, né, como ela é o Ori, veja muito bem, né, é a questão de dar golpe e tal. Não, eu mesmo vou fazer esses pactos aí. Saiu fora, e como é radiestesista, né, que a cada dia 5 ela mandava 10%. No começo foi uma mixaria, mas foi crescendo, né? E aí quando ela pegou dinheiro que era para mandar, e que ela viu que tinha que mandar um dinheiro bom, aí é a hora de brigar, é a hora de quebrar o pacto. Isso aí aconteceu com a Prema Sai, né? E aí ela quebrou o pacto, saiu fora. E só que assim, depois eu fui entrar em contato com ela, mandei uma carta através de um amigo, amicíssimo dela, e ela disse, porque a gente chamava um daimon chamado Orobas, Orobas não gostava dela. Tanto é que nos primeiros rituais que fizemos com Orobas, que a gente usa um oráculo, e eu ensinei ela a usar o oráculo de 4 búzios, que tem que ser consagrado. Ela pensa, né? E aí eu não mostrei o pulo do gato, né? Porque os búzios que são usados para trabalhar com Orobas é somente para Orobas, né? E eu ensinei ela a utilizar o jogo de búzios, né? Com Exu, o jogo de 4. Aí ela usou, ela que o Orobas não gostava, sempre fechava os búzios para ela. Mesmo ela dando presente, e aí ela era invejosa, porque para outras pessoas que não davam nada, segundo ela, Orobas abria. Mas é porque Orobas detesta gente mentirosa, detesta golpista. E aí ela disse que não, não quero mais votar nada com você, porque Orobas, um Daimon de Goécia, falando dos búzios dela, 4 búzios que ela utilizava, né? Que a pessoa com 4 meses, eu tenho o quê? 7 anos de pactuado, né? Comecei em 1994, né? A jogar búzios, a jogar oráculos, e ela com uma semana. O Daimon que detestava ela, quem detesta, porque não é assim, a pessoa pensa, não, porque é um demônio, sabe? E não é. Tem um demônio que ajuda ladrão, que ajuda golpista, que chama-se Renove. Mas ele cobre, depois ele descobre, ele mesmo empurra a pessoa para a polícia. Então ela disse, não, o Orobas veio aqui nos búzios. E ele mesmo, você como assim, tu conjurasse Orobas, porque ela tinha criança, bebê dentro de casa, mas quem é doido, né? Tem gente que pega colorido e caga rodando, né? E aí ela disse, não, Orobas veio aqui, veio, ele quis vir e disse que não. E aí ela cortou o pacto e deixou pra lá, né? E aí a sacerdotisa da casa, com quem ela não falava de forma nenhuma, de jeito nenhum, nos meses que ela participou, nunca deu nem bom dia. De repente, a sacerdotisa da minha casa acorda e tem dessa pessoa que era fria emocionalmente 200 mensagens. Não, porque, desculpa, eu sei que é madrugada, porque os filhos dela, ela notou que os filhos adoeceram, algum problema lá. E aí ela partiu para cima, essa pessoa emocionalmente fria, que me matou na unha para fazer um pacto, ela agora estava mandando 200 mensagens que a sacerdotisa passou para mim, que eu fiz a mudança, né? Porque a gente tem que tirar o nome da pessoa, colocar só o número, passar em cartório, entregar ao advogado. Eu fiz tudo isso. Ela mandou umas 200 mensagens, né? Depois pedindo desculpa por ter. Mandou de noite, mandou de dia, pedindo desculpa. Não, não tem nada a ver. Depois o gato morreu. Agora veja, era uma pessoa que trabalhava com a radiestesia, né? Mas trabalhava com um bebê ao lado.
Ela tirava aqueles espíritos das pessoas, aquelas coisas, com o bebê no colo ou com o gato. E eu perguntava para ela, ó, quando tu tira? Porque ela disse que quebra papo, que faz isso e que não faz. Radiestesia depende demais de quem está trabalhando. Né? Porque existem seres, né, que nós chamamos de arcontes, orixás, etc., que esses seres não podem, não devem ser tirados de perto da pessoa. São energias que precisam ser cultuadas. Mas só que ela não tem iniciação nenhuma. Aprendeu só radiestesia, não sabe porcaria nenhuma de orixá, de daimon de Goécia, de servidores astrais. Não sabe de nada. Tanto é que ela pegou os servidores astrais, só as cartas, e já estava ativando sem ler o livro. Porque quando chegou, foi eu que passei para ela os servidores astrais, e quando chegou, disse, olha, antes de usá-los, tem que haver ritual, mas ela pulava tudo. A história dela é pular tudo, para ter todo o conhecimento do mundo. Porque, veja bem, de novo, Voari é a cabeça que vira, é a loucura. E ela tinha um agravante do dia 7, que é aquela ligação de não partilhar. Veja que ela não cantava para os deuses com que ela pactuava. Ela inventava a música fácil, não sei o tom, não sei. Uma canção fácil, uma canção é como eu tirei o pau no gato e você não saber cantar, tirei o pau no gato. A gente via a dificuldade que essa pessoa tinha de se partilhar. E as pessoas que elas têm dificuldade de se partilhar, elas não vão querer partilhar dinheiro. Então e teve a oportunidade de ter muito dinheiro, mas não teve nada com os orixás, quer dizer, ela só recorreu aos orixás, né? Quando tomou no fiofó, e aí começou com aquele chapéuzinho, comprou na feira, um chapéuzinho de não sei quem, de maracá, mas iniciação nenhuma. Então essa pessoa que ela não tem lealdade, ela tá ali para dar golpe no mestre, né, que acolheu ela quando estava na merda mesmo, que matou na unha no dia do pacto. Ah, me desculpa, é porque eu sofri assim mesmo, sabe? Foi terrível o dia do pacto com ela. E ela sabendo que eu tenho pressão alta, tudo, ela bem mais jovem do que eu, uma pessoa ruim, né? E aí é claro, aí quando o gato morreu, aí ela mandou as pessoas me atacarem, porque eu não sei o que tem lá, se acontecer alguma coisa. Se ela morando lá no Maranhão, onde o coco baba sua bunda. Ela ameaçando de lá, uma pessoa que com uma agiota nas costas, que nem pagou o agiota. Ah, eu vou, eu pego um avião, vou chegar aí, uma pessoa. Plemasai, que quer dizer amor puro, nome dado por Lúcifer, e por Baal, né, por Lúcifer, por Baal, uma pessoa que traiu a própria divindade, uma anátema, uma pessoa, pelo próprio juramento, como diz a autora Dion Fortune, em Autodefesa Psíquica, e não é nesse livro, mas em Autodefesa Psíquica, que o juramento da pessoa, o mestre não precisa cobrar. A gente não cobra quando a pessoa quebra um pacto. O juramento que a pessoa fez vai cobrá-la até o final da vida. Então, Prema Sai, você não tem permissão de ter dinheiro, porque você é desonesto, golpista e desleal. Então, você não tem, né? Que a gente fez a abertura de prosperidade por conta do Ori, né? E ali, quando a gente jogou, viu que estava aberto. Ali você estava com o coração. Estava na merda, então, né? Na merda, as pessoas orgulhosas, até as pessoas orgulhosas, abrem o coração. Depois que começou a ver dinheiro, não, agora eu tenho um bom dinheiro na conta, e pá, então a desonestidade, aquilo que a pessoa que levou você para estar nessa situação de bosta, você voltou, como diz a Bíblia, e a porca volta ao vômito.
você não terá prosperidade. Você é amaldiçoada pelo pacto que você fez e quebrou. Quebrou porque tem lá a radiestesia. Imagine você fazer um pacto vitalício e você usar do pêndulo para você quebrar o pacto. Você vai perder muita coisa ainda. E não tem a ver comigo não, que eu não vou acender uma vela, gastar R$ 1,50, R$ 2 numa vela contra você não. Isso faz parte da sua desonestidade, do seu mundo pequeno. Porque uma pessoa que é desonesta como mestre espiritual, essa pessoa é pequena, é miúda. Então não tem crescimento para você. E nós estamos falando aí das leis da permissão, não é? E nós voltaremos, então será uma série. A gente vai primeiro falando dos casos, porque se você for com um desses casos que nós estamos dizendo, dificilmente você terá abertura de caminho e prosperidade. Você vai conseguir alguma coisa, mas vai se lascar todo para ter. Lascar toda para ter. A sorte não vai sorrir para você. Porque você não pode ativar essa lei que nós vamos falar, que é a lei da permissão financeira. Eita!